em nome de Jesus. Meus irmãos, aproveitando essa oportunidade, glória a Deus, quero ler uma pequena passagem que está no livro de Jonas, pastor aqui falando sobre arrependimento. Hoje as igrejas têm pregado muito pouco sobre esse assunto e nós devemos sim nos arrepender, nos autoexaminarmos, porque os dias estão se findando. A igreja, ela é obrigada a pregar isso. Você não é obrigado a acreditar, mas nós somos obrigados a pregar o arrependimento. Jesus pregou e nós devemos seguir esse mesmo conceito. O livro de Jonas, capítulo de número 1, diz assim a palavra: ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Jonas, a Bíblia não descreve muito sobre a sua origem, sobre quem era, só fala do seu pai, que era filho de Amitai. Porém, Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas desce até Nínive e prega, clama, profetiza contra aquela cidade, aquela grande cidade. Se a gente for procurar estudar sobre essa cidade de Nínive, era uma cidade muito grande e próspera, porém uma cidade cruel, uma cidade que o povo era ruim, era maldoso, um povo idólatra, um povo que, além de ser cruel, descrevia aquilo que fazia, ou seja, era um povo que furava os olhos dos seus inimigos, arrancava as orelhas, nariz e entre outras coisas mais. Um povo idólatra, que idolatrava aquela deusa, uma deusa pagã, que era a deusa da fertilidade. Deus mandou esse profeta profetizar e clamar contra aquela cidade. E Jonas, ele sabia que Deus era um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que se arrependia de trazer o mal para uma grande civilização. E Jonas se negou a ir pregar. Jonas se negou a ir, porém ele quis fugir. Ele não quis ir levar a palavra de arrependimento para aquele povo. Deus, com tudo isso, Deus ainda não desistiu daquele povo. Deus não desistiu de mandar, dizer, de proclamar a sua verdade, a sua palavra. Deus não desiste. Jonas, ele foge, vai para Tarsis. E ali Deus mostra que todo o poder está sobre a sua mão. Jonas entra no barco junto com alguns marinheiros, e aquele homem, ele entra e vai para Tarsis. A Bíblia diz que ele entra no porão daquele barco e vai dormir profundamente, e se levanta uma grande tempestade, a ponto de quase afundar, de quebrar aquele barco, aquele navio, sei lá. E aqueles homens vão chamar Jonas e dizer: clama ao teu Deus, para ver o que está acontecendo sobre nós, o que está acontecendo, porque essa tempestade não é comum. Talvez nessa noite você chegou aqui enfrentando uma grande tempestade. Talvez nessa noite você chegou aqui desacreditado do grande poder de Deus. Talvez você olha para um lado, olha para outro e diz: não tem mais jeito para mim. Para minha situação talvez não tem mais jeito, essa tempestade está demais, eu não consigo sair. Mas eu quero te dizer que o Deus que acalmou a tempestade, Ele é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Deus manda aquele homem procurar aqueles homens procurar aquele homem no fundo daquele barco, onde eles estavam dormindo. Tiram sorte, e a sorte cai sobre Jonas, e aquele homem é jogado no mar. Um grande peixe é preparado, leva Jonas para aquele lugar onde era para pregar. E Deus conclui aquilo que Ele queria. Porém, aquele povo se arrepende. Era um povo obstinado, como o pastor me falou aqui nessa noite. Um povo cruel e idólatra. Mas ainda assim, Deus não desiste daquele povo.
Deus não desiste de nenhum de nós. Talvez o teu crime, talvez o teu pecado é um pecado vergonhoso, que você se olha no espelho e diz: o meu passado é vergonhoso, a minha história eu tenho vergonha de dizer diante da igreja. Talvez o meu passado me vergonhe, mas eu quero te dizer que Deus apaga o passado quando você se arrepende. Porque Deus, Ele mostra dentro da sua palavra, através do livro de Jonas, que a partir do momento que Jonas começa a pregar, aquele povo começa a se arrepender, aquele povo começa a rasgar suas vestes, vestir-se de pano de saco, sentar sobre a cinza, um decreto onde nem o maior, nem o menor, nem os animais comem e bebem, porém cheio de pano de saco, em prol arrependimento de uma palavra pregada sobre um homem que muitos talvez olhavam e não davam nada por ele. Alguns estudiosos dizem que esse Jonas é filho daquela tsunami, onde Eliseu ressuscita quando criança. Mas a Bíblia não descreve isso, apenas estudiosos. Mas eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Deus não desiste da tua história. Aquilo que Deus preparou para você ainda está de pé. A promessa que Ele te fez ainda está de pé. Você não veio aqui nessa noite à toa, igreja. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Então não desista daquilo que Deus preparou para você. Não desista do teu chamado, porque o mundo está mal. O mundo é cruel, o mundo quer destruir, o mundo quer fazer com que você pare, o mundo quer fazer com que você viva na sarjeta, mas Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar bênçãos, Deus quer te dar vida e vida com abundância. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.